Pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a falar sobre um tema muito interessante, não é? Como o Instituto, o Instinatur, para quem não conhece ainda, é o Instituto Superior de Tecnologias em Saúde Natural. Eu sou o professor Sérgio, muitos já me conhecem, sou formado em nutrição ortomolecular e fiz também especialização em terapia anti-envelhecimento. E o que nós vamos trazer aqui para vocês são estudos e também o que nós podemos aguardar das últimas descobertas e avanços científicos no campo do envelhecimento humano. Então, por isso, tá? Para quem já me conhece, sabe que minhas aulas assim são bem dinâmicas. Eu não preparei nenhum material especial, né? Porque é uma aula aqui onde todos participam. A gente vai ter momentos em que vocês vão poder levantar a mão e fazer perguntas. E eu gosto de uma aula assim, uma verdadeira mesa aberta, onde a gente vai conversar e trocar ideias, tá bom? Então, como vocês viram pela chamada, a nossa aula de hoje ela vai falar sobre um assunto que realmente afeta muito a todos nós, que é o processo do envelhecimento. Mas o que vem a ser o envelhecimento? Então, se nós fôssemos fazer uma definição simples do que é o envelhecimento, nós poderíamos dizer o seguinte, que o envelhecimento nos seres humanos é o processo de desgaste do corpo, ou melhor, das células, depois de atingida a idade adulta. As causas do envelhecimento ainda não são totalmente conhecidas para a ciência. Existem, então, teorias que propõem que acúmulo de danos, como, por exemplo, mutações no DNA, possam causar aumentos de falhas no organismo. Vocês observaram esse ponto? Aumento de danos no DNA. Então, nós estamos falando do quê? Genética. Outras teorias propõem que o envelhecimento ele possa ser programado geneticamente. Então, mais uma vez, genética. Então, se nós queremos chegar mais próximo de uma terapia eficaz, que consiga, tá, desacelerar, então é interromper a aceleração, tirar o pé do acelerador desse processo chamado envelhecimento, nós temos que recorrer à genética. E hoje, graças ao fácil acesso aos testes genéticos, nós podemos oferecer aos nossos pacientes o melhor em tratamento de saúde. Nós podemos, como terapeutas, inclusive fazer orientações precisas sobre que tipo de alimentos, que tipo de suplementos, que hábitos ele deve ou ela deve seguir para conseguir, então, tirar o pé do acelerador, interrompendo o avanço do envelhecimento. Com isso, nós estamos aqui falando para vocês que é possível, através de medidas inteligentes, baseadas numa abordagem personalizada, nós alcançarmos, então, mais qualidade de vida. Ou seja, não só prolongarmos nossa vida em anos, mas prolongarmos, tá, anos com vida, anos cheios de vida, cheios de qualidade, cheios de vigor. Nós sabemos que existem populações no mundo, como, por exemplo, em Okinawa, no Japão, conhecidos pela sua longevidade. Tá? O que essas pessoas fazem? Tá? O que elas comem? Quais são os seus hábitos de vida? Hoje a gente já consegue chegar mais perto, não é? E tatear que fatores conseguem modular, então, tá? O organismo humano, suas reações bioquímicas e, com isso, frear o processo de envelhecimento. Tá? O envelhecimento do organismo, como um todo, ele relaciona-se com o fato das células somáticas do corpo irem morrendo e não serem substituídas por novas células, como acontece na juventude. O motivo é que, para a substituição poder acontecer, essas células elas têm de se dividir para criarem cópias exatas que vão ocupar o lugar deixado vago pelas células que morreram. Em virtude dessas múltiplas divisões celulares, a célula ela registra um determinado número
finito de divisões, tá? E para esse efeito, o telômero, que é a extensão final do DNA da célula, ele serve muito como um sinalizador. Ele vai diminuindo até que chega a um limite crítico de comprimento, que é chamado limite de Hayflick. Esse limite de Hayflick, ele é quem dita o ponto em que a célula não mais pode se dividir, tá bom? Levando, então, a uma consequente diminuição do número de células do organismo, das funções dos tecidos, tá? Dos órgãos e do corpo como um todo. E, com isso, essas células que não mais se dividem, células velhas, idosas, chamadas senescentes, elas morrem. Elas morrem ocasionando danos no funcionamento do corpo como um todo. Por quê? Porque eu não tenho mais novas células para substituí-las. Tá? Então, isso também ocasiona as doenças da velhice. Tanto é que, nas abordagens da terapia anti-envelhecimento, uma das técnicas e estratégias mais empregadas, tá, são os ativadores da telomerase, que nós ensinamos no nosso curso de formação em terapia ortomolecular, num módulo exclusivo sobre esse assunto, a terapia anti-envelhecimento. Os ativadores da telomerase, uma enzima endógena, ela que é capaz de reparar os telômeros, é uma das abordagens que pode ser utilizada para poder melhorar o tempo, a programação de vida das células no nosso corpo. E como eu falei para vocês, a genética, hoje, ela consegue fazer um corte, um perfil de análise, um perfil analítico exato de quem sou eu, como eu envelheço, que características genéticas eu trago que me favorecem determinadas patologias ou determinados processos que estão associados ao envelhecimento que eu não quero ter. Então, por isso que hoje a gente fala muito da nutrigenética, porque já foi o tempo da gente ficar atirando no escuro. Hoje, nós sabemos exatamente o que acontece no nosso corpo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Um dos sinais externos que mais marca o processo de envelhecimento no homem é a calvície. Tá? A calvície masculina, ela é um dos fatores que nos identifica, né? Nos dá a nossa idade, pelo menos na maior parte das pessoas. Então, com isso, nós podemos saber se eu tenho ou não uma predisposição à calvície. Será que eu vou perder cabelos e vou ficar careca como meu pai ou como meu avô? Bem, isso está registrado nos meus genes. Quando eu fiz o meu teste genético, tá? Eu descobri muitas coisas, inclusive sobre isso. Comumente conhecida como calvície masculina, ela tem um nome muito bonitinho. O nome dela é alopécia androgenética. Esse quadro de alopécia é a maior causa de queda de cabelos em homens e está associado com a idade. A linha de corte, tá? A linha do cabelo, tá? E a coroa da cabeça são geralmente áreas afetadas primeiro, tá bom? Então, quando nós fazemos um teste genético, eu consigo até mesmo perceber se eu vou ficar careca ou não, ou se eu tenho a predisposição de ficar careca ou não. Aí vai depender das medidas que eu vou tomar para poder desacelerar isso ou até impedir que isso aconteça. Por exemplo, no meu caso, há muitos anos atrás, uma dermatologista me recomendou a finasterida. Bem, a finasterida, nós sabemos que ocasiona também fortes efeitos colaterais que alteram, tá, o funcionamento dos hormônios masculinos. E, com isso, não só previne a alopécia
mas também faz algo mais. Pode ter outras implicações desagradáveis na vida do homem. Bem, graças a Deus, ou melhor, graças à minha genética, tá? Eu pude observar que eu não precisava ficar tomando finasterida. Por que não? Porque existem dois genes, os genes HDAC4 e HDAC9, que podem influenciar o desenvolvimento da alopécia androgenética através da desregulação dos hormônios androgênicos. Algumas variantes envolvidas na regulação desses hormônios podem, então, interferir na tendência para a calvície masculina. Pois é, eu fiz o meu teste. E o resultado foi que eu não apresento um risco para a calvície masculina. Eu tenho um risco padrão, ou seja, eu não preciso me preocupar tanto com isso. O meu genótipo ele não traz riscos para a calvície. Então, para que ficar fazendo um trabalho preventivo se eu não carrego essa informação? Então, inclusive, isso, além de ser uma perda de peso, um tratamento preventivo, tá? Seria também uma maneira de eu estar intoxicando o meu organismo e podendo ocasionar danos muito mais sérios na minha vida como um todo. Eu não preciso utilizar, então, esses recursos, porque eu não carrego esse gene da calvície. Que bom, né? E dá para ver isso, né? Porque chegando aos 45 anos, dá para ver que ainda tem bastante cabelo. E pretinho, tá? Por quê? Porque as medidas da nutrição ortomolecular nos ajudam a conseguir fazer essa manutenção. É o cabelinho preto, tá? É a queda exacerbada que não vai ocorrer. Então, hoje, a gente consegue, através da ciência, entender isso. É isso que a gente está trazendo para vocês. Como nós podemos, através do nosso perfil genético, compreender exatamente quem nós somos e quais informações nós carregamos. Tá? Então, se eu começar a perder cabelos, eu vou ter que procurar um tratamento que identifique a causa, tá? Que não vai ser genética. Que bom. Deu para entender? Então, hoje a gente consegue ter essa precisão. Só que essa precisão ela vai muito mais além. No meu curso de ortomolecular estética, eu falo para os alunos que, atualmente, nós já podemos classificar a nossa pele em 16 tipos, porque, na verdade, existem 16 tipos de pele. Ao analisarmos cada paciente que chega até nós e sabermos exatamente a que tipo ele pertence, nós podemos propor o tratamento mais eficaz. Um tratamento sob medida, individualizado. É a individualidade bioquímica mais uma vez em ação. Pois é, por que eu estou falando disso? Porque eu posso descobrir, por exemplo, se eu tenho tendência a ter um tipo de pele que, dentro da classificação dos 16 tipos, é conhecida como pele, tá? Entre aspas, envelhecida. Tá? Vou usar um termo bem fácil. A pele que envelhece precocemente por não ter recursos, como outros tipos de pele, para poder renovar o seu colágeno e a sua elastina, que são proteínas que ficam na derme e dão sustentação a ela. Hoje em dia, você já deve ter ouvido falar da importância da vitamina C em cosméticos. E isso daí é uma coisa que eu bato muito em cima. O que adianta eu aplicar altas doses de vitamina C no rosto e não ingerir a vitamina C? Já que esse colágeno e essa elastina serão produzidas pela minha derme, em células específicas chamadas fibroblastos, que produzem colágeno 1 e colágeno 4,
que dão o aspecto jovial da nossa pele. Então, será que eu preciso de vitamina C em doses otimizadas? Será que eu tenho alguma variante genética que interfere no metabolismo da vitamina C e pode afetar, por exemplo, o meu processo de envelhecimento na pele? O teste genético já consegue mostrar isso. Eu consigo saber, por exemplo, no meu caso, que eu absorvo 13% menos vitamina C do que outros indivíduos. Então, eu preciso otimizar a minha oferta de vitamina C, porque eu já carrego uma informação que eu não vou absorver tanto ela. Tudo isso os testes genéticos me dizem. Eles me dizem se eu vou ter maior propensão às rugas ou não. Se minha pele ela tem mecanismos naturais de resistir melhor ao estresse oxidativo ou não. Se ela reage com danos a uma exposição ao sol um pouco mais intensa ou não. Tudo isso os testes genéticos mostram. Por exemplo, com relação à vitamina D, a vitamina D é um pré-hormônio. Na verdade, o hormônio se chama calcitriol. Esse hormônio ele é fundamental para o nosso organismo. Ele controla mais de 10% de todo o nosso genoma. Ele é fundamental para a saúde de todo o corpo, inclusive para evitar e desacelerar o processo de envelhecimento, porque eu mantenho ligados genes que estão diretamente relacionados com o correto funcionamento do metabolismo lipídico, do metabolismo dos carboidratos, da correta replicação celular, da ativação da telomerase, que nós acabamos de falar. Isso é o que já é conhecido. Do crescimento de novos neurônios, porque a vitamina D estimula o fator de crescimento neuronal, tá? Uma proteína responsável para a renovação do meu cérebro, principalmente aonde já há neurônios mortos, tá? Novas células substituem aqueles espaços vazios. Tudo isso hoje a ciência já descobriu. Pois é, mas será que eu, tá, tenho tendência, eu tenho a programação de ter níveis reduzidos de vitamina D? Por que eu falo tenho a tendência? Porque eu posso alterar essa programação com abordagens epigenéticas. Ou, pelo menos, eu posso desimpactar, tá, essa informação com abordagens da ortomolecular. Então, aquilo que eu não posso resolver, eu posso desimpactar. Aí eu estou falando da nutrigenômica. Eu estou falando de alimentos que estimulam a expressão de genes benéficos que estão silenciados, ou estou falando de nutrientes fitoquímicos que possam fazer um efeito, tá, controle em cima daquilo que talvez eu ainda não tenha recursos para interferir a nível genético. Tá bom? Então é muito interessante a gente saber disso. Falando com relação à vitamina D, eu pude descobrir que no meu caso em especial, tá, a vitamina D ela é codificada por um gene chamado GC. O gene GC ele codifica uma proteína ligante de vitamina D. Existe uma variante alélica, tá, no alelo do nosso DNA, que é responsável ou está relacionada à redução da afinidade entre a proteína e a vitamina, diminuindo a sua absorção pelas células. Pois é, eu descobri que eu tenho essa variação, esse genótipo. Isso significa que eu apresento um genótipo de risco para deficiência de vitamina D.
Então, para mim, a reposição ela deve ser feita em dosagens otimizadas, tá? Ou eu preciso me expor mais ao sol para poder produzir mais o hormônio D, de maneira a sobrepor esse genótipo. Entenderam? Porque quando eu ofereço, às vezes, um nutriente em dosagens otimizadas, na dosagem certa para o meu organismo, eu consigo sobrepor o polimorfismo genético. Entenderam? Isso tudo nós falamos no curso de formação em terapia ortomolecular. Mas mesmo que você não seja um terapeuta ortomolecular, você vai aprender nesse curso desde a unidade formadora do organismo, a célula, as partes integrantes dela, e vai entender como os testes genéticos eles são fundamentais para você fazer uma verdadeira ressonância magnética. Não é nem um raio-x, é uma ressonância magnética de todo o seu organismo. Nós podemos, inclusive, falando ainda sobre essa situação da longevidade, que é algo que interessa a todos nós, saber se nós carregamos o gene da longevidade ou não. Bem, fazendo o teste genético, eu pude descobrir que eu apresento um genótipo, tá, que não interfere na extensão da expectativa de vida. Então, eu não tenho o gene da longevidade, né? Eu preciso me cuidar mais, porque o meu carro, o meu organismo, ele já saiu de fábrica, né? Como se fosse de segunda mão, vamos dizer assim. Então, isso daí me mostra que medidas eu posso tomar para poder controlar o meu colesterol, para poder controlar a minha glicemia, para eu poder ter hábitos de vida saudáveis, como exercício físico e controle do estresse. Ou seja, tudo isso passa pela promoção da saúde. E quem é hoje o profissional no Brasil, segundo a nossa legislação, que é o promotor da saúde? É o terapeuta. Se você for ver lá no CBO, você vai ver no Ministério do Trabalho e Emprego que o terapeuta ele é promotor de saúde. Então, enquanto algumas áreas de profissionais de saúde buscam a doença, tá? Nós buscamos tratar da saúde, porque ela é o nosso maior bem. E depois que nós perdemos ela, nós vamos gastar muito tempo para poder tentar recuperá-la. E às vezes não conseguimos. Então, hoje, a gente está falando para vocês sobre muitos detalhes que os testes genéticos nos informam. Comprimento dos telômeros. Poxa, descobri algo bom, que pelo menos com relação ao comprimento dos meus telômeros, eu tenho uma outra enzima, tá? Que é regulada por um gene, que é o gene RTEL, que é a enzima conhecida como helicase, tá? Uma enzima fundamental e que ajuda, tá? Para que o meu DNA ele seja reparado. Então, essa enzima ela é muito importante na manutenção do comprimento dos telômeros e no reparo do DNA. Uma variante alélica nesse gene está associada a diferenças nos comprimentos dos telômeros, tá? Então, no meu caso, o meu genótipo não influencia, tá, o comprimento dos meus telômeros. Então, eu sei que eu vou me beneficiar muito mais da prática regular de atividade física, de uma nutrição balanceada, num sono de qualidade, no controle do estresse, e que eles vão influenciar o meu organismo de maneira muito mais poderosa, atenuando o processo natural de encurtamento dos telômeros do que aqueles que têm o genótipo que influencia o comprimento, tá, dos telômeros. Aí, se valendo de segredinhos
que nós revelamos no curso de formação em ortomolecular, a terapia anti-envelhecimento, onde nós falamos de fitonutrientes e nutrientes específicos que ajudam a aumentar o tamanho do telômero ou evitar o encurtamento dele, nós conseguimos resultados ainda melhores. Então, hoje, quando se fala de abordagens anti-envelhecimento, a ciência ela já traz a resposta. E é muito bom nós sabermos que esse campo da genética, ele é um campo que ainda está livre, cujo ensino ainda está livre. E é por isso que a gente veio aqui hoje nessa aula incentivar você a fazer o curso de nutrigenética, porque isso vai colocar você num patamar como um pioneiro no melhor tratamento que pode ser aplicado a um ser humano. Você vai entender as técnicas que fazem hoje com que, no primeiro mundo, aqueles que têm acesso aos testes genéticos consigam o melhor tratamento para prevenir doenças, prolongar o tempo de vida e interromper a aceleração do envelhecimento. Tudo isso, hoje em dia, nós vamos trazer de maneira resumida para um curso altamente didático feito pelo Instinatur, o Instituto Superior de Tecnologias em Saúde Natural. Algo que está ao seu alcance e, nesse caso, para você que está hoje na nossa sala, nós reservamos um brinde especial, que nós vamos falar até o final da aula de hoje. Então, não perca, porque nós temos algo que você vai gostar muito de saber. Saiba que ainda existem vagas para esse curso e que a professora Juliana Viegas, tá? Mestre em desenvolvimento genético, geneticista, bióloga, nutricionista, vai estar revelando para nós. Ela que tem um laboratório que faz análises genéticas, seguindo o padrão europeu. Ou seja, nós estamos falando aqui de tratamento de ponta. Um tratamento que pode colocar você, profissional de saúde, no ranking dos melhores profissionais do mundo. Então, diante disso, tá? Eu sei que surgem algumas perguntas, surgem algumas indagações. Como os testes genéticos eles nos beneficiam? Bem, eu vou contar mais uma novidade para vocês. A minha formação é em nutrição ortomolecular. Então, eu vou estar também junto com vocês nesse curso, porque esse curso é imperdível. É o primeiro curso do Brasil de nutrigenética que vai poder ser feito, inclusive, por terapeutas. Então, é uma abordagem inédita e realmente, tá, que causa um diferencial, não só no currículo, mas na maneira como nós tratamos os nossos pacientes. Não é, professor Cláudio? Você também vai estar lá no curso, não vai? Vamos estar lá sim. E veja que interessante, né? A gente fala de uma abordagem que hoje, até mesmo os profissionais, né, de ponta, digamos assim, da área da saúde, eles não têm acesso. E não é porque não têm acesso porque é um teste, por exemplo, inacessível. Muito pelo contrário, ele se tornou, nos últimos 5 anos, muito acessível. Muito acessível. Porém, o que falta hoje em dia no mercado? Faltam profissionais Que dominem. que dominem justamente esse teste. E outra coisa, professor, que você me lembrou, não basta apenas dominar. Se eu tenho algo tão precioso nas mãos e tão valioso, com preço assim indescritível, eu não vou querer compartilhar. Muitos pensam assim. É diferente da proposta, da missão e dos valores, tanto do Instinatur como dos nossos parceiros. A professora Juliana Viegas, ela está desesperada para transmitir isso para outros, para que outros tenham qualidade de vida, não é mesmo? Exato. E hoje à tarde eu conversava com ela, que a gente estava finalizando, inclusive, já o primeiro módulo
né? Porque esse curso ele está sendo todo ele adaptado, gente, com uma literatura de uma literatura internacional, que é a base da formação da professora Juliana, para a realidade dos terapeutas. Então, a gente está tendo todo um cuidado de não fazer um curso que vai ser enfiado, digamos assim, goela abaixo de quem estiver participando. Não, ele está sendo todo pensado. Então, hoje a gente conversava, eu estava em reunião com ela, justamente para finalizar esse primeiro módulo. Ela está muito ansiosa, né? Ela queria estar aqui presente, mas ela está em viagem, né, no dia de hoje. E ela me comentou justamente isso, né? Que ela está colocando todo o empenho dela para transformar esse curso um curso que é referência, e a gente não tem dúvida que vai ser um curso de referência, né, trazendo toda a bagagem profissional dela, né, não só acadêmica, né, ela é uma pessoa que se dedicou muito tempo aos estudos da genética, né, hoje ela me confidenciou, inclusive, que o sonho dela, quando ela foi fazer biologia, na verdade ela queria fazer engenharia genética. Mas não tem ainda. Aí Não ela disse, tinha. ai, Cláudio, eu É, me decepcionei, porque eu pensei que em algum momento eu já ia existir esse curso, né? Mas não existe curso de engenharia genética. Então ela foi fazer então biologia, né? Ela se tornou então e desde lá, né, da faculdade, patologista, né? patologista. Então ela se dedicou muito ao estudo da genética humana. Isso é uma coisa importante da gente comentar aqui, porque existem outros profissionais, mas que a experiência profissional e acadêmica desses profissionais acabou levando eles para o entendimento da genética animal, né? E ela, durante toda a sua formação, ela só estudou genética humana. Então, ela conhece muito sobre genética humana, ela conhece muito sobre os interferentes genéticos, né? Ou seja, né, o professor Sérgio falava agora há pouco aí da influência epigenética, né? E é importante até a gente mencionar isso aqui. Toda vez que a gente fala de epigenética, parece que o senso comum atribui à epigenética apenas as coisas ruins, né? Parece que o meio ambiente é ruim e danifica a estrutura do nosso DNA e o funcionamento das nossas células. Ocorre que, se a gente for pensar, todas as estratégias ortomoleculares, essas, por exemplo, anti-aging, são estratégias epigenéticas. Epigenéticas, exatamente. E hoje se fala muito da genética, professor, como se fosse uma condenação, sendo que ela é uma condição. Eu posso alterar essa resposta através de quê? Dos fatores epigenéticos. Então é isso que a gente vem trazer no curso. Não adianta eu falar qual o perfil, meu perfil genético, e não apresentar soluções. Exato, Não exato. é? Eu não sei, professor Cláudio, se teria como você fazer isso, se você pode compartilhar algum material. Eu estou aqui, né, mudando o nosso script para que você veja se é possível as pessoas que estão hoje aqui conhecerem um pouco a professora Juliana, porque ela enviou para nós 2 vídeos, não é? De repente dá para baixar enquanto é isso e você passar esse vídeo aqui para que esses alunos eles saibam um pouco mais do trabalho que essa profissional em excelência tem feito aqui no Brasil e o que o curso vai trazer. Porque uma coisa somos nós falando. Eu não sou especialista em genética. Outra coisa é uma geneticista e patologista falando sobre tudo isso, não é mesmo? Então, se você puder compartilhar esse vídeo, eu acho que eles vão ver em primeira mão um vídeo que só vai ser veiculado amanhã. Né? Mais um brinde aí especial para essa turma e para quem aceitou o nosso convite, eles saberem em primeira mão, né? Ainda nem saiu do forno, Não, sobre as novidades do curso. tá, inclusive, tá lá na nossa na agência, né, de publicidade, eles estão fazendo os retoques finais no vídeo, né? Mas a gente eu vou ver se a Samara consegue, eu estou tentando ver se eu consigo compartilhar. Samara, eu mandei no teu WhatsApp, se tu puder. Enquanto isso, Sérgio, eu acho que tem tudo a ver com isso que tu comentou agora. A Celita fez um questionamento que eu acho Sim. que é bem coerente com essa tua última fala,
que é... E quando identificamos a deficiência, e ela coloca entre aspas, né, corretamente, genética, como corrigir? Nós conseguimos apenas desacelerar o processo pela terapia ortomolecular? Não, como eu falei para você, né? Dependendo da variação alélica, nós temos resultados muito mais precisos e de caráter corretivo. Então, é isso que o curso vai buscar trazer. Fazer com que o aluno, tá, ele possa perceber que instrumentos ou que ferramentas ele pode tomar para conseguir sobrepor essa variação, essa variante que nós não gostamos, quando ela é negativa. Só para você ter uma ideia, professor Cláudio, né, do que eu estou falando, por exemplo, né, vamos falar uma situação muito comum hoje em dia, que é o diabetes. Tá? O diabetes mellitus é uma doença causada pela falta de ação da insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas e responsável por regular a absorção de glicose, a principal fonte de energia para o organismo. A gente sabe que isso prejudica a capacidade de regulação da glicemia, que é a concentração de glicose no nosso sangue, o que a longo prazo pode ocasionar complicações graves, como AVE, ou AVC, cegueira e doenças cardíacas. Tá? A diabetes tipo 2, ela corresponde a 90% dos casos de diabetes. E ela se manifesta em pacientes cujos organismos são capazes de produzir insulina, mas apresentam uma redução gradual na produção do hormônio ou desenvolvem a resistência a ele. A incidência da doença ela é muito maior em indivíduos com mais de 40 anos, porque essa resistência ela é influenciada por fatores genéticos que programaram as nossas células para se tornarem menos sensíveis ao hormônio com o envelhecimento. Porém, existem outros fatores que contribuem para essa perda de sensibilidade. E, dessa maneira, eles contribuem muito para o aumento do risco, tais como a obesidade, tais como a má alimentação, tais como os hábitos sedentários. Então, o aluno, né, ele, principalmente se já é terapeuta ortomolecular, ele já sabe de intervenções que vão atuar diretamente nesses 3 pontos: a obesidade, a alimentação ideal e quais hábitos ele deve evitar. Agora, o teste genético. Existe um gene que é o ABCC8, que codifica uma proteína, a SUR1, que participa de uma complexa cadeia de interações moleculares que dispara a sinalização para a liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas, em resposta aos níveis de glicemia. Existe uma variante alélica que está associada à menor eficiência dessa sinalização. Então, por exemplo, se eu apresento, tá, um genótipo de risco para o diabetes tipo 2, tá, eu preciso tomar cuidados e abordagens muito fortes em cima desses 3 parâmetros: controle do meu peso corporal e da minha massa gorda. Eu preciso controlar a minha alimentação e preciso também saber qual é o tipo de exercício ideal para mim. E o curso de ortomolecular já dá essa resposta. Então, tá vendo? Eu consigo, através de hábitos, frear uma programação ou não deixar essa programação exercer um efeito prejudicial, como que fazendo eu desenvolver a diabetes. Deu para você entender? Acho que foi muito claro, né? Por isso que se fala muito, né, de para além de uma terapia, que é a ação
digamos assim, do profissional, né, da área, a gente fala muito de estratégias ortomoleculares, né, que é essa Claro, questão da aplicação desse conhecimento na promoção da saúde. exatamente. Tá? E Porque a aqui, ortomolecular é isso, são as moléculas e abordagens orto adequadas, corretas, né, para corrigir algo. E, nesse caso, a correção é da informação. Então, é uma terapia informacional, é a verdadeira terapia informacional. Aquele profissional que se torna um terapeuta em nutrigenética, ele é um terapeuta informacional. Ele vai usar recursos para informar a célula como ela deve agir. exato, exatamente. Ó, conseguimos. Então, aqui a Samara vai compartilhar. Na verdade, a gente pediu, né, esse vídeo, pessoal, porque, na verdade, a gente não pediu. A professora Juliana mandou o vídeo, porque, como eu disse, ela está em trânsito, ela está viajando, e ela parou o que ela estava fazendo para gravar esse vídeo, que só vai ao ar amanhã, na verdade, né? Então, mas a gente já vai distribuir e mostrar para vocês. Samara, e aí depois do vídeo da professora Juliana, se você tiver alguma questão, tem uma questão importante aqui que a Jane colocou, que eu acho que é importante a gente refletir sobre ela. Samara, se tu quiser compartilhar. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Juliana Viegas. Eu vou estar aplicando o curso para vocês online sobre nutrigenética aplicada à terapia ortomolecular. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho da minha atuação profissional para vocês. Afinal de contas, quem é a Juliana Viegas? Então, assim, gente, eu comecei a minha trajetória me formando em biologia com um bacharelado em biopatologia em 2004, porque eu sempre quis trabalhar com engenharia genética. E naquela época não existia engenharia genética, como até hoje ainda não existe. Então era necessário fazer uma faculdade, uma formação, e como eu sempre fui apaixonada pela biologia, eu resolvi então fazer a biologia com aplicação em patologia, né? Que hoje em dia eu trabalho com isso, com exames. Depois, então, de formada, eu fui fazer o mestrado em diagnóstico genético e molecular, onde eu fiz pesquisas em seres humanos expostos a metais pesados, né, como alumínio, cádmio, chumbo, arsênico, mercúrio. Depois dessa fase, eu iniciei então uma outra graduação que foi a nutrição, porque eu sempre pensava, gente, se eu estou entendendo, né, como funciona o mecanismo celular, como funciona o nosso DNA, então eu preciso saber como que os alimentos interagem dentro da gente. E aí, então, eu fui buscar essas informações fazendo a nutrição clínica. Hoje em dia, então, eu sou bióloga, patologista, sou mestre em diagnóstico genético e molecular e nutricionista clínica também. Eu aguardo vocês, então, para a gente iniciar esse curso de nutrigenética aplicada à terapia ortomolecular, aonde a gente vai falar sobre muitas coisas desde o início da célula, né? Desde o início da biologia, da funcionalidade de todos os sistemas celulares, para a gente entender um pouquinho como funciona a genética, como funciona esse nosso código genético maravilhoso que é o DNA, e depois colocar em prática, né, todo esse material para vocês terem um melhor aproveitamento no tratamento para os seus pacientes. Um grande beijo para vocês, até mais! Olá, pessoal. Isso, Pode né? colocar, Olha que já legal. foi. Então, aqui a Já gente já botamos, conheceu né? A gente já o botou o. Vamos currículo botar os dois. da doutora Juliana. Realmente ela tem o que oferecer. Ela tem muita bagagem e ela, durante muitos anos, para quem não sabe, vou revelar algo aqui, né, que pouquíssimos têm conhecimento, mas ela também, né,
prepara laudos, né, de exames genéticos, ou seja, ela é quem também faz análises. Então, olha o que a gente... Uma coisa a gente aprender na teoria, outra coisa a gente meter a mão na massa, ela faz os dois. Então, imagina o que essa profissional tem para nos passar. Né, Cláudio? Imagina, ela hoje, no laboratório dela, ela vivencia isso que a gente está falando diariamente. Então, é aquela coisa, né? Ela vai trazer... Muitos pacientes, né, Cláudio? De diversos resultados. Exato. Então, inclusive, quando ela montou, né, Sérgio, o programa do curso, ela justamente quis imprimir exatamente isso. Então, por exemplo, um dos módulos do curso é justamente sobre exatamente isso que tu está falando, né? Sobre diabetes, que ela diz, olha, isso daqui é algo que temos que falar, por quê? Porque é uma epidemia, né? A gente vê isso todos os dias. E Cláudio, no mundo todo, a gente já tem quase 500 milhão de diabéticos. É bilhão, meio bilhão de diabéticos. 470 milhões de diabéticos no mundo. Então, isso, e o Brasil ele está entre os 5 países, tá, no ranking dos diabéticos. Uhum. E essa é a questão, né? Porque hoje a gente fala o seguinte, né? O que mais a gente ouve, a pessoa é diabética, corta doce, corta o carboidrato, mas é exatamente isso que ela estava comentando conosco, né? Não é só isso, né? A gente tem que entender justamente a particularidade genética dessa pessoa para saber quais são os gatilhos que levam ela a disparar esse tipo de situação e como que, no caso, né, no nosso caso aqui, como que a ortomolecular pode contribuir a partir dessa informação genética, imprimindo, então, novos hábitos de vida, uma suplementação correta, uma alimentação e uma dieta adequada, né, fazendo com isso que essa pessoa realmente venha superar esse problema, né? Então, um dos módulos é só sobre diabetes, né? Outro é exatamente uma outra questão que é talvez mais recorrente, mas menos conhecida, né, do senso comum, que é a questão intestinal, né? Então, ela vai falar, né, sobre a interação genética com a saúde intestinal, que é inclusive um dos módulos do nosso curso de ortomolecular. Vamos deixar, então, ela falar um pouquinho, Cláudio, nesse próximo vídeo. Ela faz um resumo aí. Ela faz um resumo. Isso aí. Pode liberar, Samara. Sim, só um minutinho, já vou liberar. Obrigado. Mais um vídeo de primeira mão. Para vocês que estão aqui conosco hoje. Ainda tem um brinde, né, Cláudio? Tem um brinde ainda. Tem o brinde e tem uma pergunta que é importante, se é que não vão aparecer outras, mas tem uma pergunta da Jane que eu acho que é importantíssima. Olá, pessoal, eu sou a Juliana Viegas. Vou aplicar o curso sobre nutrigenética com ênfase, né, na terapia ortomolecular e estou aqui convidando vocês para participarem deste curso, desta mentoria sobre genética, epigenética. Gostaria de abordar um pouquinho aqui com vocês o que a gente vai falar nesse curso. Então, nós vamos abordar desde o início, entendendo como funciona uma célula, entendendo como funciona o nosso DNA, como é dado essa herança genética, entendendo também o que é epigenética, não é? O que é a nutrigenética e uma pincelada da nutrigenômica, que são assuntos que estão muito em alta e realmente é a nossa medicina do futuro. Então eu quero convidá-los para poder compartilhar com vocês todas essas informações num curso online, onde terão 60 horas de duração. A gente vai ter encontros online, mas eu estarei ali com vocês, ó, atrás dessa telinha, tendo toda a interação possível com vocês, podendo tirar dúvidas, a gente podendo fazer vários trabalhos para ter essa interação e eu poder passar melhor para vocês esse assunto que é tão valioso hoje em dia. Bom,
Fico aqui então o meu convite e tem uma outra coisa. Eu gostaria muito de explicar para vocês como funcionam os testes genéticos, o que a gente deve abordar nesses testes quando a gente faz o pedido para o nosso paciente e a forma de tratamento, não é? Da melhor forma adequada para a gente poder utilizar esses testes e conseguir melhorar as características positivas que os nossos pacientes têm e tentar tardar ou tentar fazer com que, através da nossa alimentação, da nossa dieta, com a nossa suplementação, a gente consiga melhorar aqueles problemas ou aqueles defeitos que a gente possa ter no nosso DNA, que na verdade não são defeitos, são características. Então, com este poder de conhecimento do que é o nosso DNA, que são todas as características herdadas da nossa mãe, do nosso pai, de todos os nossos ancestrais, a gente consegue positivar, promovendo mais saúde, promovendo mais qualidade de vida. Então, pessoal, venham com a gente, venha aprender um pouquinho mais sobre nutrigenética, sobre epigenética, vale muito a pena ter esse conhecimento. Um abraço para vocês, super beijo. Então, era disso aí que a gente estava falando, né? Na verdade, o que a gente quis agora, na voz da professora Juliana, era justamente mostrar para vocês um pouco do que vai ser esse curso. Esse curso começa na próxima quarta-feira. Então, no próximo dia 10 inicia o curso. E a gente tem na verdade, a professora Juliana nos fez uma proposta. Eu acho que é uma proposta interessante, eu vou falar dela, mas antes, Sérgio, tem uma pergunta da Jane que eu acho que ela é fundamental para os profissionais que estão aqui. Né? Ela diz assim: pode-se afirmar, então, que os testes genéticos trariam ao profissional condição de antever condições e afastar polimorfismos que poderiam abreviar a vida desse paciente? Bem, eu não vou dizer afastar o polimorfismo, mas saber como melhor lidar com esse polimorfismo. Então, Exato. não existe abordagem nenhuma que possa fazer isso, a não ser a nutrigenética. Exato. E isso hoje vai ser oferecido em rede nacional pela primeira vez. Aproveitem, é um curso que com certeza vai mudar toda a maneira do profissional ele ser encarado, tá? E como ele vai conduzir um tratamento. Eu acho que não devemos perder essa oportunidade. Na verdade, até hoje, né, à tarde, eu falava com a professora Juliana e ela me comentou, ela trabalha muito, né, ela presta muitos serviços no laboratório dela para grandes clínicas de nutricionistas do Brasil inteiro. Né? E ela, inclusive, me comentou que ela, né, falou com alguns da oferta desse curso. E ela disse que ficou muito surpresa com a reação dos colegas nutricionistas, porque eles disseram assim que, poxa, esse curso de nutrigenética, quando ofertado para nutricionistas, custa 3 vezes mais isso que está Por isso sendo. que eu estou falando, gente. Quem sabe o que a gente está oferecendo já entendeu que é uma oportunidade única. E Exato. se você quer saber mais informações, através do link que a Jane pode passar para vocês, você vai conseguir ter toda a grade do curso, para você ver que não é um cursinho, é um ultra curso. Né, Cláudio? 9 módulos ao todo, vai ter alguns módulos que são mais de uma aula, né? Então são 9 módulos, ele começa na próxima semana, no dia 10. As aulas vão ocorrer às quartas-feiras, das 19 às 22 horas, a cada 15 dias. Tá? Essas aulas elas ficam gravadas também, então, eventualmente, se você não puder participar de uma aula, essa aula vai ficar gravada. Você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva do curso, onde, além das aulas gravadas, você vai ter um espaço de interação, ou seja, um fórum
de perguntas, que quem vai responder é a própria professora Juliana, além do espaço, né, do momento de aula, que obviamente vai ser essa possibilidade. Nesse material, nessa plataforma, vocês vão receber não só as aulas gravadas, como todo o material, apostilas, materiais extras, artigos. Ela disse que vai disponibilizar artigos, inclusive da própria autoria dela, né? Artigos que hoje, se a pessoa fosse acessar aí nas plataformas de revistas acadêmicas, ela vai pagar valores em dólar. Ai, não, Cláudio, eu quero fazer logo esse curso. Cláudio, me fala aí qual é o brinde. Eu quero esse brinde também. Exato. Então, assim, para aqueles que têm interesse, né? A Jane está aqui, a Jane, né, está mantendo contato com muitos profissionais, então você pode pedir o link para a Jane. Caso você não tenha também, ou não tenha o contato da Jane, lá na bio da nossa página do Instagram, instituto.instinatur, você também vai encontrar esse link, né, para onde vai ter todo o material, toda a grade do curso, né? Na nossa página na internet, instinatur.com.br, também está lá a grade do curso, né? A Jane colocou aqui o contato dela agora. Porém, a gente tem duas coisas, na verdade, para dois brindes, de certo modo. Tá? O primeiro é para quem está aqui, né? Até 10 minutos atrás, Sérgio, a gente estava com 85 pessoas. Tá? Nós estamos agora com 64 pessoas. Tá? Por que a gente fez essa live? Agora eu vou revelar para vocês. Por que a gente fez essa live via o Zoom? Tá? Justamente porque a gente queria ofertar algo especial. Então, a primeira aula desse curso, que é na próxima quarta-feira, todos os que estão aqui presentes estão convidados a participar dela gratuitamente. Tá? Então, se você ainda tem alguma dúvida, será que esse curso é para mim? Será que eu vou gostar da didática? Será que eu vou gostar do material? Será que eu vou gostar? Gente, fiquem tranquilos, tá? Vocês eu tenho certeza que vão gostar, mas vocês não precisam confiar na gente, vocês vão poder assistir a primeira aula. Então, a primeira aula, para quem está aqui, e aí a Samara vai colocar agora o link, tá? Que é um link de inscrições, é esse que a Samara colocou aí abaixo, tá? No chat. Você vai preencher, por quê? Porque a gente vai mandar o link dessa aula pelo Zoom para o e-mail que você cadastrar. Então, se você se cadastrou, você tem que botar o e-mail correto, porque senão a gente não consegue, né, enviar para vocês. Nós não vamos enviar por WhatsApp, nós só vamos mandar por e-mail. Você vai receber um e-mail do Instinatur, contato@instinatur.com.br. Aí você vai ter que verificar lá na sua caixa de spam, eventualmente. Tá? Então, você vai acessar esse link, vai preencher com seus dados e a gente vai enviar para você a primeira, né, o acesso à primeira aula, tá? Totalmente gratuito, onde você vai ter acesso ao curso, a ver como que a professora Juliana vai dar essa aula. Então, eu acho que isso daí é uma oportunidade, né? Isso mostra que a gente não está aqui querendo vender curso. A gente quer levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Né? Então, só terminando a minha fala anterior com a Juliana, ela disse, Cláudio, eu posso divulgar, então, para esses colegas nutricionistas? Eu disse, Juliana, pode, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho, porque esse curso ele é focado para terapeutas, tá? Para profissionais de saúde. Nada contra, né? A gente tem muitos colegas terapeutas ortomoleculares, inclusive, que são nutricionistas, né? Mas eu disse, espera um pouquinho, vamos dar um privilégio para aqueles que são terapeutas, porque não existe curso focado nesse público terapeuta. Né? Não existe, né? E, assim, é um público que sempre fica à margem, né, Cláudio? Eles querem ter oportunidade de formação, de qualidade, e, infelizmente, uma coisa que me deixou muito triste é ter visto, nos últimos anos, eles caindo nas garras
de instituições que não eram sérias, que não tinham comprometimento, não é, em ensino de qualidade, diferente do que a gente vem fazendo. O Instinatur, pessoal, ele tem uma missão, que é transformar vidas através do conhecimento, da informação com base científica. Então, se você quer ser um profissional terapeuta diferente, é aí, você está no lugar certo. Sabe, Sérgio, semana passada eu falava com uma aluna nossa, que me chamou no WhatsApp, inclusive para agradecer, para elogiar o nosso curso e de ortomolecular, e ela me dizia o seguinte: professor, eu já fiz outros cursos, inclusive de ortomolecular, só que era cursos, por exemplo, para outros profissionais, médicos, outros profissionais de saúde. Nesses cursos, eu sentia vergonha de falar, eu sentia vergonha de perguntar, né? Na aula, no curso de vocês, eu sinto que é algo natural, porque vocês falam a linguagem da gente, né? Ou seja, vocês conseguem transmitir algo que é de qualidade, que é de ponta, mas de uma forma simples, né? De uma forma que a gente consegue não só entender, mas consegue aplicar. E essa é a nossa preocupação nesse curso. Eu também, na semana passada, falei com uma pessoa que disse assim: eu acho que não sei se esse curso é para mim. E eu levei essa fala, né, para a Juliana. Juliana, tem algumas pessoas que estão achando que o curso não é para elas. Na hora ela disse assim: então deixa eles participar da primeira aula. Então deixa eles participar da aula, entendeu? Isso mostra a segurança do professor. Quem é professor aqui sabe o que a gente está falando, né? Professor que diz assim: então pode mandar ele para minha aula que eu resolvo, é porque sabe do que está falando. Né? Então, e outra coisa, né, Cláudio, que eu sempre aprendi, tá? Lecionando, é que lecionar é como os degraus de uma escada, não é? Quem está no degrau de cima pode descer. Agora, quem está no degrau inferior, às vezes, não consegue subir. E aí a gente se propõe a isso, né? Descer para resgatar esses profissionais a um patamar justo, a um patamar digno, porque quem cuida de saúde, cuida de seres humanos, merece a melhor formação, não é verdade? Exatamente, exatamente. Né? Então, gente, eu acho que é uma oportunidade única. Então, esse é o primeiro, tá? Esse é o primeiro brinde, né? Que a gente está comentando aqui com vocês. Então, todos aqueles que estão aqui, tá? A gente pede Dá print na tela, hein? Vamos dar print na tela. A gente pede que vocês, por favor, não espalhem, né, o link, esse link. Por quê? Porque a gente tem um limite. Né? O Zoom só autoriza a gente fazer reuniões com até 100 pessoas. Né? Com o número de pessoas que a gente já tem, né, que já fizeram a matrícula, a inscrição no curso, a gente acha que tem um pouco mais aqui, por isso que a gente está ofertando isso para vocês. Então, é para quem está aqui nesse exato momento. Inclusive, a gente vai fazer o seguinte, Sérgio, são 21 horas e 37 minutos. Às 21 horas e 55 minutos, eu vou fechar esse formulário. Tá? Isso aqui então é até hoje, né? Daqui a 20 minutos eu vou fechar. Então, para quem está aqui e quer, não é para aventureiros, é para quem está aqui e quer. Né? E o segundo brinde é para quem vai fazer o curso todo. Então, a Juliana hoje me disse que ela está elaborando um e-book extra, né? Algo que vai refletir muito da experiência dela. Né? E ela está montando um e-book sobre nutrigenética aplicada. Então, quem fizer o curso, além do material, além das aulas, além dos artigos, além de tudo isso, ainda vai receber gratuitamente, né, um e-book, né, montado por ela, elaborado por ela, justamente trazendo essa experiência prática dela, né, de como que a nutrigenética pode auxiliar na promoção da saúde. Então, a gente acha Exato. Professor Cláudio, a gente está chegando no final. Eu sei que muitos gostariam de falar, tem muitos comentários aqui, só que eu selecionei um comentário que até me emocionou. Vou ser sincero, eu acho que também vai te emocionar, que resume bem, tá? O pensamento dos outros alunos que já fazem curso conosco. É da Regina Sheila. Ela disse assim: eu sou aluna do curso de ortomolecular no Instinatur. Posso garantir que é o melhor curso e sei que este Nutrigenética também será.
São professores muito capacitados e de um conhecimento embasado. Estou muito satisfeita e foi meu melhor investimento. O que você achou? Puxa, é isso aí que a gente tá, é isso que a gente fala aqui, né? Isso não tem pagamento que nos dê isso. A mesma coisa é a Joyce, que está lá no Japão. Agora são 9 horas e 39 minutos no Japão. A Joyce deve estar preocupada de levar o filho para a escola, ou, né? E a Joyce está aqui nos assistindo, né? Então, a Joyce assiste aula, às vezes, com a gente em outros cursos, inclusive de madrugada, né? Então, é uma pessoa aí que faz a diferença porque se esforça para isso, né? Então, ó, a Jane está dizendo até que a Joyce já se inscreveu, inclusive, né? Então, gente, não perca essa oportunidade. Então, de novo, tá? Eu vou fechar daqui a pouquinho esse formulário. Então, é a oportunidade, eu acho que você tem para tirar todas as suas dúvidas, né? De forma gratuita, assistir uma aula. Você vai assistir a aula que as pessoas que já se inscreveram vão assistir, podendo fazer perguntas, interagir, né? Então, eu acho que é algo muito especial, né? Eu não conheço ninguém que faça isso, inclusive, tá bom? Parabéns, parabéns. Mas nós temos que finalizar. Já passamos 10 minutos do nosso compromisso de todas as terças. Todas as terças, 8h30 da noite, a gente sempre tem algo tão especial como hoje para vocês. Então, vocês que já assistem o nosso canal do YouTube, continuem nos acompanhando. Nós vamos ter sempre muitas novidades e atualizações científicas para vocês. Professor Cláudio, se quiser se despedir, eu já estou me despedindo, agradeço a Samara, muito obrigado a todos vocês por terem aceito o nosso convite. Eu, além de agradecer, só quero, como todas as terças-feiras, pedir se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, é @instituto.instinatur, né, que é lá no Instagram. Se você também quer buscar as lives anteriores, nós temos um canal que é instituto.instinatur, também no YouTube. Vocês vão poder assistir todas as lives que nós temos feito às terças-feiras desde o ano passado. Então, tem vários temas lá. Ok, pessoal? Muito obrigado, Samara. Tá? Essa aula de hoje nós vamos subir amanhã para o nosso canal lá no YouTube. Tá? Então, você que está aqui, ele é beneficiário de poder acessar o link, porque quem assistir amanhã não vai ter acesso ao link, né, para ter a aula na próxima semana. Até às 10 horas, pessoal. Corre aí. Até às 10 horas, eu vou fechar. Tá bom? Muito obrigado. Samara, obrigado, viu?